Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Santos Brasil Participações, referente aos resultados do segundo trimestre de 2020. Estão presentes conosco o diretor-presidente Antônio Carlos Sepúlveda, o diretor econômico-financeiro e de relações com investidores Daniel Pedreira Doria e o diretor comercial Ricardo dos Santos Buteri. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Santos Brasil Participações. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço risantosbrasil.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar, via website, perguntas para a Santos Brasil Participações, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Santos Brasil Participações, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Santos Brasil Participações. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Santos Brasil Participações e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Daniel Doria, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Daniel, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado pela participação na teleconferência da Santos Brasil. Espero estejam todos bem e com saúde. Sou Daniel Pedreira Doria, diretor econômico-financeiro e de relações com investidores. E conectados comigo hoje estão Antônio Carlos Sepúlveda, diretor-presidente da companhia, e o nosso diretor comercial, Ricardo Buteri. O segundo trimestre de 2020 se mostrou a crônica de um desfecho anunciado, porque já antecipávamos que os impactos da pandemia da Covid-19 fossem de maior magnitude nos meses de maio e junho, atingindo principalmente os volumes e a qualidade do mix operado pela Santos Brasil no seu principal ativo, o Tecon Santos. Por isso, fora todo o cuidado com a saúde e a integridade de nossos funcionários, iniciamos o trimestre com duas prioridades principais. Primeiro, adotar ações rápidas e tempestivas de contenção de gastos e, na margem, de incremento de receitas. E, dois, preservar a solidez da nossa posição financeira, assegurando a liquidez de curto e longo prazo. Os pontos mais relevantes se concentraram em iniciativas de redução de despesas administrativas e corporativas, renegociação de contratos com fornecedores, redução de custo de pessoal a partir de suspensões de contrato de trabalho, reduções de jornada e salários, além de automação e digitalização de processos, como os gates de nossas principais unidades. Na ponta da receita, buscamos ampliar o share of wallet da companhia na cadeia de valor de nossos clientes, ofertando, por exemplo, serviços de depot no Tecon Santos e no Tecon Vila do Conde para armadores que então contratavam esse serviço fora. Houve também captação de novas cargas no terminal de carga geral de Imbituba, como celulose e açúcar, e ainda conquista de novos clientes para operações de armazém, entreposto aduaneiro
e cross-docking na Santos Brasil Logística. Do lado caixa, focamos nas seguintes ações: reduzir a necessidade de capital de giro, com dilação do prazo médio de pagamento, manutenção do prazo médio de recebimento e redução dos níveis de estoque. Gerimos a inadimplência, reforçando a cobrança e o recebimento de títulos vencidos, especialmente aqueles abertos há mais de 90 dias. A ação foi suspender e diferir tributos federais autorizados pelo Ministério da Economia. E, fora isso, substituir depósitos judiciais por outros instrumentos, principalmente seguro-garantia. Por último, mas não menos importante, contingenciamos parte dos investimentos então programados para 2020, mas sem prejuízo daqueles itens que consideramos mais estratégicos para a Santos Brasil no momento, notadamente as obras de extensão do cais do TEV e também as obras de reforço e aprofundamento do cais do Tecon Santos. Tendo feito a lição de casa e sem pressões de liquidez no curto e médio prazo, temos espaço para direcionar recursos com o objetivo de reforçar a vantagem competitiva da companhia no Porto de Santos. Analisando o resultado do segundo trimestre de 2020 e traduzindo a minha mensagem inicial para números, a companhia experimentou uma queda de 19,8% na movimentação de contêineres nos seus 3 terminais em relação ao segundo trimestre de 2019, puxada principalmente pelos fracos volumes observados nos meses de maio e junho. O Tecon Santos, por exemplo, apresentou uma retração de 22% no volume de cais, com piora no mix de importação, cujo volume caiu 21,5% ano contra ano. A utilização de capacidade do Tecon Santos, em base anualizada, foi de 73% e nossa participação de mercado no Porto de Santos foi de aproximadamente 33% no trimestre. Como o Tecon Santos está menos de exportação no Porto, sendo esse o único trade que se sobressaiu na pandemia, acabamos sofrendo uma perda de market share, mas que a gente acredita seja circunstancial. Por outro lado, vejam que o Tecon Vila do Conde sofreu uma retração de apenas 6,2% na movimentação de contêineres, com destaque para o crescimento de ano contra ano das operações de longo curso, que se beneficiou da importação de insumos ao setor mineral. Já a nossa operação portuária em Santa Catarina, no Porto de Imbituba, tem se beneficiado de uma maior diversificação da carga movimentada, com novos contratos para embarque de celulose e alimentos transportados em Big Bag. Enxergamos uma trajetória de crescimento desse tipo de mercadoria embarcada nesse ativo. Em termos de volume, a queda mais expressiva vem do terminal de veículos, o TEV, que sofreu 2 grandes impactos. Primeiro, a continuada diminuição de veículos exportados para a Argentina. E, segundo, a sensível retração da demanda doméstica por veículos importados. Notem que a redução foi de quase 74% na movimentação de veículos na comparação com o segundo trimestre de 2019. Já na Santos Brasil Logística, a queda no volume de contêineres importados no Porto de Santos impactou o volume de armazenagem, em especial porque as cadeias de produção dos setores automobilístico e químico foram severamente prejudicadas pelo lockdown e projeções cadentes da economia. Apesar disso, alguns fatores atuaram positivamente para conter a receita da Santos Brasil Logística, cuja retração foi de apenas 4,5% no segundo TRI de 20, se comparado ao segundo TRI de 2019. Dentre esses fatores, eu acho que vale destacar o maior tempo médio de permanência da carga armazenada, ou seja, um dwell time maior, um alto volume de cargas de maior valor agregado e um aumento do cross-selling de serviços logísticos, como operações de cross-docking e entreposto aduaneiro para clientes que então contratavam apenas a armazenagem. O desempenho financeiro consolidado da Santos Brasil espelhou uma receita líquida de 225 milhões de reais no segundo trimestre de 2020, queda de 15%
em relação ao segundo trimestre de 2019. Mas eu lembro que a companhia já não inclui no box rate cobrado do armador a parcela equivalente à taxa de utilização portuária, que agora a SPA cobra diretamente dos armadores. Esse ajuste elevaria a nossa receita líquida trimestral para 236 milhões de reais, o que, em bases comparáveis, representaria uma queda de 11% trimestre contra trimestre. O EBITDA da Santos Brasil somou 42,2 milhões de reais, com margem de 18,8%, que representa uma queda de 28% em relação ao segundo trimestre de 2019. Se a comparação com o ano de 2019 fica sofrida por causa da pandemia, é interessante notar que, em relação ao primeiro trimestre de 2020, o EBITDA apresentou crescimento de 9,5%, apesar da intensificação desses impactos ao longo desse período. No bottom line, a companhia reportou prejuízo líquido de 9,4 milhões, comparado ao lucro de 6,3 milhões no segundo trimestre de 2019. Já na ponta dos investimentos, aplicamos 45 milhões de reais no segundo trimestre de 2020, praticamente alocado no Tecon Santos, unidade do nosso portfólio que absorverá a maior parte dos recursos da companhia, destinados à expansão e modernização do nosso principal ativo. No primeiro semestre de 2019, investimos 110 milhões de reais e esperamos fechar o ano com desembolso total entre 180 e 200 milhões de reais. Desviando um pouco da análise propriamente dita do segundo trimestre de 2020, gostaria de aproveitar esse tempo final da minha introdução para delinear o que enxergamos à frente. Na teleconferência de resultados do primeiro trimestre, mencionei a dificuldade de se projetar qualquer forecast confiável, ainda que de curtíssimo prazo, dadas as condições de baixa visibilidade e elevado grau de incerteza. É claro que os impactos socioeconômicos da pandemia, em toda a sua extensão, ainda são desconhecidos, o que não nos permite dimensionar com a precisão desejada os efeitos futuros sobre os nossos negócios. Apesar disso, e com toda a cautela que a situação inspira, alguns sinais positivos indicam que o pior já tenha passado, salvo alguma segunda onda ou algo do gênero. Então, ceteris paribus, os próximos trimestres devem se mostrar mais benignos aos negócios da Santos Brasil. Começamos a notar, na última quinzena de julho, um aumento da consignação média por navio e, no mês de agosto, já não são mais esperados cancelamentos de escalas ou blank sailings no Tecon Santos, o que não se verificava desde a eclosão da pandemia no Brasil. Além disso, temos visto indicadores econômicos melhores do que o esperado, como a própria revisão do PIB 2020, projetando agora uma queda menos acentuada. Fora taxas de juros baixas, estímulos fiscais e monetários persistentes e um mercado de capitais disposto a financiar investimentos futuros de uma série de empresas. Então, esse conjunto de fatores pode propiciar uma melhora nos volumes de contêineres operados pela Santos Brasil e também um incremento potencial do fluxo de importação, como insumos à produção, bens de capital, até mesmo bens de consumo. E a companhia encontra-se bem posicionada para se beneficiar desse influxo e preparada para capturar as oportunidades daí derivadas. Esses eram os comentários iniciais que eu gostaria de dividir com vocês. E agora, ficamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. E já agradeço aqui a presença e a participação de todos. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, por favor, pressione asterisco 1 no seu telefone. Se a qualquer momento a sua pergunta for respondida e quiser retirá-la da fila, pressione asterisco 2. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta para obtenção de uma ótima qualidade de som. Por favor, aguardem enquanto recolhemos as perguntas.
A nossa primeira pergunta vem de Vitor Mizusaki, de Bradesco BBI. Por favor, senhor Victor, pode prosseguir. Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira, se vocês puderem comentar um pouco, ontem teve a assinatura da BR do Mar, se vocês puderem comentar um pouco como que vocês veem o impacto disso na Santos Brasil. E a segunda pergunta, pensando no segundo semestre, como que vocês estão vendo o line-up? Se tem algum ponto que chama a atenção, já vendo uma recuperação mais forte? Obrigado. Bom dia, Vitor. Aqui é o Ricardo Buteri, diretor comercial. Obrigado pelas suas perguntas. Bem, quanto à questão da BR do Mar, de fato, ontem foi assinado no final do dia. A nossa visão é que, de fato, vai aumentar a oferta de capacidade de transporte instalado, vai liberar uma demanda reprimida mais rapidamente e, com certeza, que é o que mais importa agora, olhando o todo, principalmente os ativos que nós temos e estamos inseridos, aumentar o volume transportado entre os portos, no tocante principalmente ao Tecon Santos e Vila do Conde. Então, nossa expectativa é muito favorável, nós identificamos de forma muito positiva essa parte de destravar o Brasil, utilizando realmente esse modal de cabotagem. Então, a visão é muito positiva, já estamos estudando há um bom tempo e agora, efetivamente, analisando números para ver o que pode trazer de impacto positivo para o segundo semestre. Falando um pouquinho sobre line-up, na sua segunda pergunta, o Daniel fez um speech inicial bem qualitativo, no sentido de ter passado por alguns números. Eu vou reforçar alguns temas aqui que vale a pena em resposta à tua questão. Efetivamente, o pior já passou. Os sinais que nós temos de considerar que a partir de agora retomamos o crescimento. Por quê? Porque não há nenhum blank sale, nenhuma supressão de escala de serviço já a partir de agosto. Porque a importação que teve aquela retração, principalmente em maio e junho, já deram sinais de crescimento a partir da segunda quinzena de julho. A cabotagem já retomou efetivamente todo o fluxo principalmente para a Zona Franca de Manaus, após ter sido suspensa algumas atividades no período. Então, todos os sinais que nós temos aqui demonstram o segundo semestre recuperando efetivamente os números que a gente tinha de tendência e chegando num patamar bem nivelado a 2019, sem contar com a exportação, que com toda a parte de câmbio favorável, está numa expectativa de crescimento ainda maior e com novas safras acontecendo lá pelo norte e fazendo com que esse fluxo seja ainda maior, com uma reposição de contêineres vazios do exterior para abastecer todo esse volume que a gente está mandando do Brasil para fora. Vitor, eu vou complementar aqui o speech do Ricardo. Essa proposta, né, de PL, ele vai passar ainda pela Câmara e pelo Senado, né? Deve sofrer alteração. E assim, ele pode sofrer alteração para ficar mais aberto ainda ou pode sofrer alteração para ficar mais fechado ainda. Mas, de qualquer sorte, o resultado final vai na direção do que o Ricardo falou. Eu acho que vai aumentar a oferta para cabotagem, o armador vai ter mais flexibilidade de reposicionar a contêiner na costa. E isso pode gerar também um fenômeno que é de reforçar o aumento de navios e reforçar os portos, os reportos aqui no Brasil. E aí Santos continua em larga vantagem para concentrar todas as linhas, todas as escalas. E o Tecon Santos, como terminal, maior terminal de Santos, com calado, espaço, tem sempre uma vantagem competitiva quando a gente fala em aumento de tamanho de navio, aumento de fluxo de escala. Então, era isso aí que eu queria complementar. Ótimo, obrigado. Lembrando que para realizar uma pergunta, basta digitar *1. Mais uma vez, para realizar uma pergunta, basta digitar *1. Um momento enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta vem de Thaís Casselo, Itaú BBA. Por favor, Thaís, pode prosseguir.
Olá a todos, obrigada aqui pela oportunidade de fazer a pergunta, pessoal. A minha pergunta, vocês até já comentaram bastante no release e também na introdução, só queria entender melhor da parte de custos e despesas, que foi aqui para a gente uma notícia muito boa quando a gente olha a parte de margem, né? Só queria entender o que a gente pode esperar de ser permanente, então reduções permanentes, e o que acabam sendo mais pontuais do segundo TRI. Por favor. Obrigada. Oi, Thaís. Daniel, tudo bem? Obrigado aí pela sua pergunta. É claro que a gente olha o seguinte, há uma parcela que ela vem de custos variáveis, né? E isso está relacionado ao volume. Muito embora tenha acontecido a otimização na utilização de alguns insumos, como combustível, tá? Então, uma parcela a gente absorve de forma permanente. Estamos comprando melhor, temos um contrato melhor de fornecimento de combustível, estamos melhorando o fluxo interno do terminal. Então, você incorpora. Em custo fixo, pessoal, por exemplo, né? O nosso principal insumo. Nós nos valemos de suspensão de contratos de trabalho, de redução de jornada, né, e redução proporcional do salário, e isso é temporário, tá? Porque essa medida provisória, ela, né, em algum momento, você vai reincorporar uma parte ou toda desse pessoal à sua folha. Só que nós fizemos também desligamentos ao longo do trimestre, e isso, esse impacto por conta das decisões, você ainda não enxerga incorporado nesse resultado. Só que você vai enxergar no resultado mais à frente. Então, tem sim muita coisa que a gente vai ficar de forma permanente na margem. E as renegociações de contrato também, tá? Nós aproveitamos para redimensionar diversos fornecimentos que vínhamos. Fora, de novo, né? Menos gasto com consultoria, com advogados, etc. Então, isso tudo, a gente aproveita esses momentos, são momentos que você para e fica mais eficiente mesmo. E eu acho que isso a gente fica para frente. Não é pontual, não, tá? Thaís, eu gostaria de complementar o Daniel. A empresa vem já há alguns anos numa viagem de digitalização muito forte. Com isso, a gente quer aumentar a elasticidade da nossa força de trabalho. Então, nesse momento agora que a gente está vivendo, a gente tem uma desalavancagem, né, operacional de uma empresa que tem uma base de custo fixo muito grande. Você vai notar que quando a gente tiver aumento de volume, a gente vai conseguir suportar o aumento de volume sem o aumento efetivo do nosso efetivo, da nossa trabalho, por causa do ganho de eficiência que a gente vem experimentando, né? Então, a gente teve agora nesse semestre o custo de desligamento, que impacta na outra ponta. Então, a gente espera uma melhora de margem ainda maior no segundo semestre, quando a gente vai ter mais volume sem aumento desses custos e sem os custos inerentes aos desligamentos. E você pode esperar da companhia essa viagem constante, a viagem na direção da digitalização e do ganho de produtividade em todos os seus processos. Ótimo, excelente. Obrigada, gente. Bom dia. A nossa próxima pergunta vem do webcast de Davi Balsas e Camp. Ele pergunta: bom dia. Existem planos para alterar a política de distribuição de dividendos aos acionistas nos próximos exercícios? Olá, Daniel, mais uma vez. Grato pela pergunta. Não existem planos de alterar a política, não. A companhia mantém um yield histórico de distribuição de algo em torno de 80% do lucro líquido apurado, né? Então, é evidente que isso não é algo escrito na pedra, mas é o que a gente observa do histórico da companhia, e não há hoje, nesse presente momento, a razão para enxergar de outra forma, exceto se existir uma alocação mais eficiente do capital que os próprios acionistas, desejem deixar na companhia. A nossa próxima pergunta vem de Gabriel Rezende, Bradesco BBI.
Por favor, Gabriel, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Tem duas questões rápidas aqui do meu lado. A primeira delas em relação a novos leilões. Queria entender como que vocês estão enxergando aí o pipeline do governo, o que pode, de repente, representar alguma oportunidade para Santos Brasil. E a segunda, se vocês puderem passar algum update, se tem alguma informação nova em relação à negociação do contrato com a Maersk. Obrigado. Gabriel, bom dia. Aqui é Antônio Carlos Sepúlveda. Nós estamos acompanhando aí de perto, né, a construção de todos os editais, estamos estudando a fundo, tem boas oportunidades no horizonte, tem contratos de granel líquido com a carga, que nesse momento ela tem um balance aí entre demanda e oferta. A gente está olhando muito toda essa parte do agribusiness, né? Esse é um setor que tem crescido no Brasil muito, muito acima do PIB. E estamos olhando. O próximo que vem aí, que está no horizonte, é o de celulose, mas é assim, muito ligado à indústria verticalizada, a gente não vai participar desse, mas do seguinte, seguramente, estamos estudando com muito mais detalhe, que são os de líquido em Santos e os outros que vêm por aí, né? Eu acho que é um momento muito bom, a empresa tem se preparado para esse momento, a gente limpou tudo que tinha de discussão regulatória, os nossos contratos estão prorrogados, eu acho que é uma boa fase para a gente pensar em diversificar para outros negócios, outras cargas, eu acho que é um bom momento. Sobre o contrato da Maersk, eu vou pedir para o Ricardo fazer aí os comentários sobre a negociação e as nossas expectativas. Pois não, obrigado, Gabriel, pela pergunta. Antes de falar especificamente de um cliente, é importante ratificar todas as negociações realizadas neste ano, foram mais de 6 contratos, foram positivas, com ganho real e na casa de 2 dígitos. Ou seja, o que o TECOM tem de eficiência na entrega operacional para os clientes, sem dúvida nenhuma, está muito desproporcional para o nível do TIT e nível do que a gente está praticando hoje perante ao mercado. Então, nessa linha é que nós estamos estudando, falando especificamente do cliente abordado por ti, todos os econômicos, já há algum tempo, toda a parte da manutenção de todos os serviços, dividido ele por longo curso, cabotagem, transbordo. Essa negociação, pelo lado da Santos Brasil, deve iniciar provavelmente no último tri do ano, porque nós temos o vencimento somente em abril de 2021. Mas é uma negociação contínua. Então, assim, tem vários ativos e vários contratos que de forma recorrente vão vencendo e nós vamos atualizando, não só com esse cliente como os demais, e realmente o resultado das negociações, por mais que haja um momento pontual por uma pandemia, estão sendo efetivamente realizados dentro da estratégia da companhia. Tá certo, muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem da webcast de Heraldo Pena, FMB Investimentos. Ele pergunta: podem detalhar a concentração de receitas nos principais clientes? É Daniel aqui. Eu vou iniciar, sem prejuízo de um complemento do Ricardo. A gente tem que olhar o seguinte: nós temos uma grande concentração de volume com um determinado cliente no TECOM Santos. Só que isso é na operação de cais, né? Temos que lembrar que são 2 grandes fluxos de receita que a Santos Brasil ofere. Tem as operações de cais e nós temos aquelas operações de pátio e derivadas daí, né? Que aí você tem assim, mais de 5 mil clientes. Então, a nossa base de clientes ela é bastante pulverizada, em que pese nós termos um grande cliente no nosso principal ativo, que é a Maersk, que responde por cerca de 70% desse volume.
Quando você sai do volume e vai para faturamento, para receita, evidentemente, por conta, né, desses fluxos distintos de receita, você não tem um sobrepeso da Maersk na proporção que ele tem do nosso volume. Então, é importante a gente enxergar como a receita da Santos em todo, ela é construída, né? Ela tem esses dois grandes fluxos. Então, não é que, tenho muito volume com a Maersk, cerca de 70%, como eu estou falando, então 70% do faturamento da Santos Brasil está na mão da Maersk, o que implicaria um risco excessivo na mão de apenas um cliente. Não é o que acontece na realidade quando a gente olha para a composição da receita. Só para fechar, só para vocês terem uma noção, eu falo assim, no Teconsult, principal ativo da companhia, que responde aí por cerca de 70% do resultado da companhia, tem Maersk no caixa. Quando você olha o faturamento, a Maersk não passa de 15% desse consolidado na parte da receita. Então, olha que 70 não é igual a 70, é igual a 15, né? Só para fechar aqui, acho que dá um pouco de cor no que eu tinha falado. A nossa próxima pergunta vem de Pedro Ferroni, CTM Investimentos, também da Webcast. Ele pergunta: qual foi a estratégia usada para o terminal de EBITDA e conseguir pagar esse volume nas commodities citadas? Isso é transitório ou devemos ver mais aumento de volumes? Muito obrigado pela pergunta. Eu entendi que você está falando sobre o terminal de Imbituba, que na fala me pareceu um pouquinho diferente aí. Perdão, é Imbituba. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta. Bem, o que nós podemos falar sobre Imbituba é que, de fato, nós, a partir do momento que vimos essa retração no segundo trimestre, principalmente no tocante a importações de contêiner, e sendo Imbituba um polo muito voltado à exportação, à cabotagem relacionada a alimentos, nós fomos para o mercado no sentido de recuperar um pouco essa perda, num approach comercial totalmente focado sobre alguns segmentos. Nisso, nós conseguimos atrair a celulose, que já fazia uma boa parte da carga no sul do país, e é um contrato que foi assinado por 12 meses, então não é pontual, é uma questão contratual firmada, aproximadamente de 20 mil toneladas por mês. E também abrimos o leque para o segmento de um cliente que já está fazendo farelo de milho e açúcar, além de outras atividades, como carga de projeto. Então, tivemos, por exemplo, algumas coisas relacionadas à usina de pá eólica, descarga de cabos submarinos e muita carga de projeto. Ou seja, não são operações pontuais, a parte de segmento relacionado à parte alimentícia, todos esses são contratos que fizeram com que o volume aumentasse e que eles são recorrentes, no mínimo por 12 meses, exceto a carga de projetos, que ela vem especificamente um projeto, acontece pontual, e depois nós vamos renovando, oxigenando com outras cargas. Então, tem se mostrado muito interessante esse movimento, e concorrentes desses clientes já começam a olhar o Imbituba como uma outra oportunidade, não só para contêiner e cabotagem. A nossa próxima pergunta também vem da Webcast e é de Marcelo Aguiar, de Leblon Equities. Ele pergunta: qual seria a expectativa de utilização de capacidade do Tecon Santos e Porto de Santos ao final do ano? Poderia comentar sobre contratos a serem renegociados com armadores ao longo deste ano? Qual porcentagem do volume ex-Maersk estão em contratos a serem renegociados esse ano? Obrigado. Vamos lá. Tem algumas perguntas aí, eu não sei se eu peguei todas elas aqui do Marcelo. Falando um pouco sobre utilização do Tecon e um pouco de volume do Porto de Santos, pelo que eu entendi nas duas primeiras perguntas, o Porto tem se mantido muito resiliente, então esse mix de operações entre exportação e importação, esse aumento do dwell time, isso faz com que realmente a gente tenha uma expectativa
da movimentação a partir do segundo semestre, que já iniciou na segunda quinzena de julho, que haja uma retomada do crescimento e que ele fica bem paritário com o ano de 2019. Essa é a expectativa, isso é o que nós temos acompanhado na questão de todas as estatísticas de market share e de volume do Porto de Santos. Então, essa é a nossa visão. Eu gostaria de pedir a gentileza de repetir a terceira pergunta. Claro. Poderia Ricardo, só enquanto eu recupero a pergunta seguinte, eu vou só complementar, só para fechar o que você colocou. Marcelo, grato aí pela sua pergunta. A gente olha o seguinte, quando a gente pega o year to date do Porto de Santos, o volume caiu 3,6%, né? E olha que nós tivemos a pandemia, né? Principalmente ali atacando o volume em maio e junho. Então, como o Ricardo está falando, o volume do Porto é resiliente, né? O year to date, desculpe, o Porto cresce 4%, muito pela resiliência das exportações. Então, assim, o Porto vinha crescendo muito forte. Na ponta, nesses meses mais recentes, a gente via uma diminuição, mas como a gente colocava aqui, a gente já começa a ver sinais, na verdade, de uma trajetória novamente ascendente. A expectativa é, assim, super conservadora, o Porto ficaria par e passo com 2019. Se o Porto fica par e passo com 2019, numa visão conservadora de crescimento de Porto, você tem uma taxa de utilização aí na casa de 75%, 80%, né, ao final de 2020. Então, você tem uma taxa de ocupação do Porto elevada. E como nós estamos vendo uma potencial retomada, ainda não dada, mas uma potencial retomada desse fluxo de importação, também a utilização do Tecon Santos será favorecida. Então, eu acho que nós não correremos o risco de, ao final de 2019, trabalhar com uma ociosidade muito grande, seja no Porto de Santos, seja no nosso ativo Tecon Santos. Grato aí pela paciência aqui da minha intervenção. Acho que a gente pode passar para a segunda parte da pergunta. Claro. O restante da pergunta é o seguinte: poderia comentar sobre contratos a serem renegociados com armadores ao longo deste ano? Quanto por cento do volume ex-Maersk estão em contratos a serem renegociados esse ano? Obrigado. Vamos lá. Como disse, nós já renegociamos 6 contratos esse ano. Nós temos apenas 2 contratos para ser renegociado ainda esse ano com armadores, um vencendo em setembro e o outro vencendo em dezembro deste ano. É assim que nós temos que tracionar as nossas negociações até o final do ano. Então, só são efetivamente 2 armadores. Eles têm um volume bem menor do que a própria Maersk, estão divididos em vários joints, mas mesmo assim são bem importantes e os tickets médios deles já estão posicionados de uma forma onde a gente tem todo o racional nessa renovação, seguindo a mesma estratégia de trazer o ganho real da margem de 2 dígitos pelo nível de eficiência que o Tecon Santos entrega em todos os serviços que eles hoje adotam conosco. A nossa próxima pergunta vem de Wanderson Ramos da Cunha, pessoa física. Ele pergunta: em questão da inflação da Argentina, o que a Santos Brasil tem feito para tentar compensar a redução de lucro que vinha da Argentina? Obrigado. Olha, Wanderson, obrigado pela pergunta. A Argentina, ela afeta o nosso negócio de veículos. E esse negócio sofreu muito no segundo trimestre, mas já está voltando, né? O nosso comercial, ele atraiu novos serviços, tem uma possibilidade muito boa, que é da gente ter cabotagem, transportando veículos. Então, a gente está desenvolvendo o TEV, que é o Terminal de Veículos,
para sair do risco Argentina, risco México, que é o grosso do que vem de veículo e que sai de veículo do Porto de Santos. A gente já foi agora para um nível semelhante ao nível do primeiro trimestre, e acho que daqui para frente normaliza. A tendência é normalizar e o PEB voltar aí aos números previstos para esse ano. A nossa próxima pergunta, também da webcast, vem de Marcos Henrique de Freitas, LFM. Ele pergunta: Bom dia a todos. Gostaria de saber se há intenção de expansão dos negócios para outros portos ou aquisições para os próximos anos. Obrigado. Obrigado pela pergunta. A resposta é sim. Nós estamos estudando vários negócios, não somente na área de containers, mas para outros tipos de carga. Eu acho que eu comentei um pouco isso no início do call. Tem várias licitações em estudo pelo Ministério da Infraestrutura e tem outros negócios andando. Hoje a gente tem uma forma, digamos assim, um pouco diferente do que a gente tem em Santos para outorga, né, que são as autorizações. Então, a gente também estuda outras oportunidades. E o Brasil ele vai muito bem em agribusiness, não está fora do nosso radar o binário aí, soja, fertilizante. Acho que isso tem crescido muito e a empresa está muito arrumada, muito pronta para entrar numa nova fase de expansão e de geração de riqueza para seus acionistas. Wanderson, Daniel falando, só para complementar o que o Carlos colocou, quase o nosso dever fiduciário sempre enxergar oportunidades de criação de valor para a companhia, né? Seja através dos ativos que compõem hoje o portfólio da empresa, seja através de outras oportunidades que possam agregar valor a esse portfólio, né? Via diversificação, por exemplo, como foi passado aqui. Eu acho que vale apenas aqui deixar claro para todo mundo, explícito, de que não há nada de concreto que a companhia esteja fazendo ou em vias de fazer, né, para que isso não gere aqui uma expectativa além daquela de expansão desejada e própria do negócio. Tá? Obrigado. A nossa próxima pergunta também vem da webcast, é de Davi Balsas, ICAMP. Ele pergunta: O governo federal tem anunciado regulamentações na lei dos portos e com promessa de investimentos em infraestrutura, atingindo também o segmento da companhia. Como vocês enxergam este cenário? Como a companhia pretende agir para obter vantagens dentro desse novo panorama? Olha, obrigado pela pergunta, é muito importante. Nosso setor regulado e tudo que sai do governo nos afeta, né? Tudo que sai de novo, né? Felizmente, toda interferência que vem de alteração de marco legal, ela é benigna. A exemplo do PL 30, que está agora na mesa, do PLV 30, que está na mesa do presidente para sanção, que introduz, retoma, aliás, porque antigamente, antes da lei dos 1815, era assim que funcionava, né? Claramente, o fato de que nosso setor atua em liberdade de preços. Acho que isso ficou muito claro agora no PLV e também tem uma nova modalidade de terminal onde já não é mais necessário se fazer todos aqueles estudos econômicos, você não tem investimento amarrado, determinado, engessado, o que demonstra um novo caminho mais simples, menos burocrático para investimento e para a expansão das atividades, né? O setor portuário ele tem uma característica que o diferencia de, por exemplo, ferrovia e rodovia. No setor portuário nós temos competição, igualmente nós temos compradores fortes, nós não temos pessoa física, são todas pessoas jurídicas,
Então, o excesso de regulação normalmente atrapalha o desenvolvimento das atividades. E todas as ações do governo hoje vão na direção de desburocratização, de simplificação, o que é muito bom para a companhia, muito bom para a expansão dos negócios da companhia. Hoje, né, todo esse acompanhamento é feito por meio de entidades de classe, isso é muito bem acompanhado. O governo atual ele interage com muito mais transparência, e com isso nós temos conseguido passar para o governo as nossas necessidades para que o investimento fique mais fácil, para que o setor fique mais atrativo ao capital. Então, eu posso dizer aí que a gente vive um momento virtuoso no que diz respeito à regulação e interferência do governo. Vai vir um novo pacote agora, que é o Pro-Brasil. A gente acredita que o Pro-Brasil vai trazer também inovações nessa direção e vai simplificar, principalmente, seja através de privatização de companhia docas, seja através de privatização de parte do serviço que a companhia docas traz, principalmente os serviços de dragagem, né? E como, principalmente em Santos, né, o nosso terminal é um terminal capaz de receber navio grande e um terminal que se beneficia com o navio grande em relação aos seus concorrentes, a gente enxerga que toda essa movimentação, ela caminha para dar mais competitividade a Santos Brasil. Lembrando que para realizar perguntas, basta digitar *1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Daniel para as considerações finais. Por favor, Daniel, pode prosseguir. Pessoal, só fechando, agradecendo aqui mais uma vez a participação, as boas perguntas. Esperamos vê-los no call do terceiro trimestre de 2020, com notícias melhores. E vamos seguindo aqui firmes. E até a próxima. Um forte abraço. A teleconferência da Santos Brasil Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.